Sei, muito boa tarde para você que está chegando. Seja muito bem-vindo. Eu sou tá, eu sou coach energético, coach emocional, na verdade. Ei, pessoal, tudo bom? Cheguei, voltei. Tô de volta a Salvador e me devolvo, meu canário. Que saudade que eu tava de vocês, Greco Nelson. Boa tarde, Satílio, como vai? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Boa noite, Helene. Selma, boa noite. Quanto tempo? Eu tava de férias, não, tava de recesso. Que saudade de você. Tava de recesso, quer dizer, quase recesso, né? Porque eu só consegui tirar 15 dias de recesso para tentar me desconectar das coisas. Mas logo no dia 15 de janeiro nós começamos o pessoal do primeira classe, né? Que é o programa de coaching voltado para a mente próspera, a mente da prosperidade. É o pessoal que quer ficar milionário em 2016. Então eu comecei a trabalhar com eles desde o dia 15 lá. E fiz umas lives também lá daquele lugar maravilhoso, aquele jardim que a gente estava. E hoje eu voltei para a capital da Bahia. Aqui começa o carnaval hoje, né? Pela primeira vez no ano. Pela primeira vez na história. O carnaval começa antes do tempo. Quarta-feira. Ah, sério? Né? Aqui no carnaval. A, a, a movimentação começa. Então, eu para passar para você sobre como a gente para poder trabalhar que chegando agora novo um vídeo Bahia que depois eu sou coach emocional, sou terapeuta também, trabalho com um método de reprogramação emocional, um método terapêutico muito poderoso, está sendo considerado, está cortando, né? Aí deve ser a transmissão. Deve ser a transmissão. Minha transmissão aqui, a velocidade é normal, deve ser o periscope mesmo. Deve ser o periscope. Mas a gente vai tentando, né? Vamos vencer. Ismael Web, boa tarde, como vai? Então, voltando aqui para vocês. Estávamos aqui falando sobre as emoções, agora tá bom, né? Então, o método Body Mind Talk, né? O método Neemias, é um método terapêutico que utiliza o que tem de mais novo na psicologia energética. Sim, grande amigo, amigo de velhas datas, Nélio Rodrigues. Então, e ele tem algumas maneiras de a gente trabalhar as nossas emoções utilizando o nosso corpo, né? Porque o método BMT, ele entende, ele estuda o corpo como se ele fosse um grande HD, um grande disco rígido, na verdade. E o corpo, o nosso corpo, ele traz a carga emocional de toda a nossa história, né? A carga emocional ela fica armazenada no nosso corpo. Ela fica, se for uma carga traumática, não um trauma, algo que você passou, alguma dificuldade que você viveu, algum tipo de violência, ofensa, separação, qualquer coisa que você tenha vivido que não foi agradável para você, isso fica registrado no seu corpo. Seu corpo ele vai tomando a forma dessas emoções. Ele vai mudando de forma a depender dessas emoções. Por isso que, por exemplo, uma pessoa muito ofendida, ela anda com isso aqui caído assim, ó, para baixo.
né? Porque é aquele tipo de emoção da ofensa, ela estressa as fibras musculares dessa região aqui, ó, do corpo da pessoa. Então, essa fibra que ela retesa mais e a pessoa encolhe os ombros. Não tem gente que anda assim na vida? Anda assim, ó, com isso daqui assim para baixo, a pessoa só consegue olhar para baixo. É porque aquela emoção que está na pessoa está mexendo com a forma do corpo dela. E o corpo dela está reagindo ao tipo de impressão emocional que ela viveu, que ela passou. Entenderam? É mais ou menos assim que funciona. Então, bom, quando eu tenho, por exemplo, um paciente aqui comigo, que eu trabalho com as emoções, ele, por exemplo, vamos supor, ele é muito tímido, ele quer entender porque que ele é tímido e ele quer ser uma pessoa mais extrovertida, né? Então, só entender o que é a timidez não ajuda ninguém a não ser tímida, né? Então, por exemplo, existem cursos que, por exemplo, como falar em público. Tem técnicas, obviamente, para você falar em público. Mas se o que te impede de falar em público for algo que te bloqueia emocionalmente, for um trauma de infância, por exemplo, por mais que você estude técnicas, você não vai conseguir falar bem em público, né? Porque o curso para falar bem em público são as pessoas que evoluíram nessa arte de falar em público e que sabem todos os detalhes, né? Como olhar para as pessoas, como falar com as pessoas, como parar na hora certa, como continuar na hora certa e assim por diante. Então, isso tudo você possivelmente vai desenvolver também. Então, para você não ter que desenvolver esse conhecimento por você mesmo, você faz um curso para aprender com aqueles que já fazem palestra, tudo bem. Mas antes disso, a sua capacidade de falar, se ela não estiver fluindo, enfim, se ela tiver com algum bloqueio emocional, por mais que você faça cursos teóricos ou práticos, você vai ter dificuldade, né, de pôr o assunto em prática. E isso acontece por quê? Porque quando a emoção ela fica congelada, você não consegue tirá-la de uma maneira fácil, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que faz terapia. Boa tarde, Francioli, bem-vindo. Tem pessoas, por exemplo, que fazem análise, né? Que faz terapia com psicólogo, que você vai trabalhando o assunto de forma extensiva, bem devagar, cada um no seu tempo, né? Cada um tem seu tempo, né? Na psicologia energética, a gente usa o corpo para acessar as emoções, né? A gente usa chaves no corpo, existem pontos no corpo da pessoa que o terapeuta lhe dá um determinado toque e a pessoa dispara aquela emoção que está presa, que não consegue botar para fora, né? Então, nós temos pontos reflexos no corpo que a gente consegue acessar emoções específicas, que às vezes está com aquele nó na garganta, não consegue botar para fora de jeito nenhum. Quando você faz uma sessão, por exemplo, às vezes, de terapia energética, às vezes numa única sessão você consegue botar isso para fora. Porque a gente, por exemplo, combina a ação de abordagem ao inconsciente, assim, a abordagem semântica ao inconsciente, né, através de palavras, a abordagem física ao inconsciente, através do estímulo dos pontos, a abordagem com reflexoterapia também é muito poderosa, né? Porque a gente tem a planta dos pés do paciente, cada planta tem uma parte do corpo e cada parte do corpo registra emoções. Então, quando a gente estimula lá, às vezes eu consigo estimular na parte do corpo que essa garganta sua está presa e você consegue gritar, botar para fora. Oi, Gabi, tudo bem? Eu trabalho com o BMT, método Neemias, é um método de psicologia energética muito poderoso. Estou aqui falando um pouquinho, tudo bom? Estou preparado para o carnaval? Go Popo! Bem-vindo! How are you? Se alguém souber falar russo, por favor, dê as boas-vindas. Ank91,
Boa tarde. Aham. Pois é, então eu estava aqui falando que o nosso corpo ele guarda emoções, ele registra emoções. E dei uns exemplos, né, aqui. Mas um outro exemplo que eu poderia dar, claro, um outro exemplo que eu poderia dar, existe uma técnica chamada microfisioterapia. Quando você faz microfisioterapia, o microfisioterapeuta ele consegue, gente, isso para a gente entender como o corpo é conectado com a mente, ele consegue perceber pelas fibras musculares do paciente, ele consegue ver se o paciente teve algum problema, teve algum trauma na infância, em que idade foi. Olha, o corpo é um sistema tão poderoso então, de armazenamento de informação da nossa vida, que é algo realmente impressionante. A gente ficaria aqui um dia inteiro só falando disso. Mas o ponto que eu quero chegar, faz a pergunta que você falou que ia fazer, pode ficar à vontade, tá? Não se preocupe em me interromper, não. Então, você tá falando... Tá tudo bem com você? Gabi Soa, tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo aí? Devagar. Isacar, bem-vindo, Isacar. Aqui a gente está o equivalente, a gente está numa sala com 10 pessoas ouvindo, e aí alguém levanta a voz e diz o que quer, o que deseja. Todas as vozes aqui são bem-vindas e aceitas, né? E todo mundo vai ouvir o que você falar, mas seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Hello, Adam. I am from Brazil. Welcome. Yes, I like football, but today we're talking about psychology. Gabi, eu vou pedir licença a você para continuar o assunto. A gente está falando de um assunto sério aqui, tá bom? E assim, seja bem-vinda também. E falar de emoções fala do seu comportamento, fala da maneira como você se coloca diante das pessoas, como você interpreta o mundo, interpreta a vida. Uma das maneiras de, por exemplo, a gente agir no mundo é o nosso instinto de ser aceito ou ser rejeitado pelas pessoas. Eu fiz uma live há uns 15 dias atrás que falava que muitas vezes nosso inconsciente dispara um instinto de ser rejeitado pelas pessoas, né? É uma coisa inconsciente, às vezes a gente não controla. Então, mas isso pode ser cuidado, isso pode ser tratado para que você resgate o seu direito a ser acolhido, tá bom? Pois é, Valéria, existem algumas coisas assim, mas muitas vezes assim, a gente é um espaço aberto aqui e todo mundo pode falar o que quiser. Muitas vezes é a única maneira de alguém pedir ajuda é dessa maneira, às vezes agredindo, né? Mas, que significa sonhar com tigres? Entendeu? Então, falar de questões aleatórias é uma maneira de, às vezes, a gente não querer aceitar e não querer entender. Mas eu quero ir para o assunto logo, que é importante para todo mundo aqui, tá bom? Então, é o seguinte, existe essa questão aí, que faz parte. Mas olha só, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, energia congelada no corpo, e esse é um conteúdo que só pelo fato de você já ouvir falar, dispara reações em você, que pode, por exemplo, justificar um comportamento como esse, assim, né? Como o nosso amigo aqui estava colocando, tá bom?
Então, só de falar que o corpo às vezes congela emoções, às vezes isso assusta a gente. E aí você quer tentar pedir ajuda de alguma forma. E às vezes é só agredindo que você consegue pedir ajuda. Mas não tem problema, a gente está aqui para ouvir todos e tentar ajudar a todos na medida do possível. Tá bom? Aqueles que quiserem. Mas o nosso corpo, ele registra emoções, e essas emoções muitas vezes são traumáticas. E essa emoção às vezes fica congelada nos órgãos, fica congelada na nossa musculatura, tá? Se você vai para um microfisioterapeuta, ele vai mexer lá nas suas fibras musculares, ele vai conseguir dissolver aquilo ali de uma outra forma usando o seu corpo. Mas uma maneira que às vezes acontece é você colocar a emoção para fora. Por exemplo, quando você está triste por alguma coisa, você chora, né? Você chora, as lágrimas correm e aquilo alivia de alguma forma no final, depois que você chora bastante. Uma outra maneira de você também colocar a emoção para fora é o grito, na verdade, né? Tipo assim, não aguento mais, já chega, né? Então, gritar é algo que faz cliques, né? Que dá uns cliques na nossa mente e a emoção se descongela e sai nesse momento. Então, é essa técnica que eu pensei em compartilhar hoje com vocês, porque é uma técnica que talvez vocês consigam fazer no carnaval. Elas vêm, por exemplo, de experiências que eu tenho às vezes com o paciente. Muitas vezes o paciente está com um nó na garganta, né? Esse nó na garganta que às vezes faz com que a gente fale coisas que a gente não quer falar para ofender as pessoas, enfim. Mas normalmente quando a pessoa consegue botar para fora o que sente, gritar, né? Ela vê que depois teve um alívio nela e aquilo se curou e aquilo se tratou. Então, como não é uma coisa comum do nosso dia a dia, a gente ficar gritando que as pessoas vão achar que a gente não é muito normal, né? Aliás, quem é normal, né? Mas no carnaval é um momento que a gente acelera muito a nossa energia. Enfim, que você tem uma aceleração muito intensa de energia, muito alta de energia. E que você pode associar a liberação de carga emocional com o fato de estar no carnaval. Então, qual é a possibilidade? Qual é a técnica? Né? O que pode acontecer? Vamos supor que você está lá no meio da folia, enfim. Então, você tem algo que está te incomodando em relação à área afetiva, por exemplo. Né? Algo que, enfim, que te deixa um pouco mais... se você quiser, você pode usar a Isa. Se você não tiver no carnaval, você pode usar, mas eu sugiro que você não faça na frente das pessoas, porque elas não vão entender, possivelmente. Porque isso, por exemplo, os meus pacientes fazem comigo quando estão fazendo terapia, né? Eles têm autorização para gritar o mais alto que puderem, entendeu? Mas se você quiser, você pode, por exemplo, trabalhar de outra forma. Eu posso dar a dica depois no final. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar no meio do carnaval, onde você estiver, e normalmente no carnaval tem aquelas oportunidades que você grita muito, você canta muito. Às vezes está num show e aí você pode ter a oportunidade de gritar, de cantar muito alto. Tá? Então, quando você perceber que isso pode acontecer, boa tarde, bipolar, bem-vindo. Alaor também, bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, tá? Quando você perceber que isso pode acontecer com você, né, assim, estar num show que você possa gritar alto, o que você vai fazer? Pensa numa situação que você não gosta na sua vida. Isa Ribeiro, oi Nise, tudo bom? Pense em algo que te incomoda emocionalmente, né? Algo que ainda mexe com você, ainda te provoca, ainda te tira do sério. Pensa nisso. E aí, no momento que você tiver a oportunidade de gritar, de cantar mais alto, você vai tentar gritar o mais alto que você puder, pensando nesse problema. Entendeu? É muito simples. Todo mundo entendeu? Então, tá num show, tá no meio do carnaval, você pensa em algo que você não gosta em você, que você quer mudar, algo que te atrapalhou,
que te tirou do sério, algo que realmente ainda mexe com você, tá? E você vai pensar nisso, e quando você tiver a oportunidade de gritar, você vai gritar o mais alto que você puder. Gritar do jeito que você puder. As pessoas normalmente elas não estão muito preocupadas com o que as outras estão fazendo no carnaval, até porque elas estão fazendo também no carnaval. Tem como fazer isso em casa, é só você escolher um momento que não tenha alguém em casa, ou então alguém que concorde que você faça isso também, ou alguém que queira fazer junto com você, e aí você pensa nesse seu problema e grita, né? Você dá um grito da maneira mais forte que você puder. Sim, você pode usar o travesseiro. A técnica do travesseiro é fantástica. Você coloca o travesseiro aqui e grita, e aí a voz ela ecoa, né, para dentro, vamos dizer assim, e ele quebra as resistências emocionais, né, as chamadas barreiras emocionais, não, as carapaças emocionais, as armaduras emocionais, né? Então é fantástico para você fazer isso. E aí depois você também pode associar esse método a mexer o corpo. Enfim, você está no carnaval, você está dançando, então você mexe bastante, exercita, fica uma coisa meio estranha você fazer isso assim, mas no carnaval dá para fazer, ninguém vai achar que você é maluco, que você é louco, mas existe a técnica que eu uso, por exemplo, com alguns pacientes meus, a técnica do tremelique, né? Você fica assim, ó, e aí você, o corpo inteiro você treme. Lembra quando você assiste Animal Planet, que depois que a zebra ela consegue escapar lá do leão, ela dá uma tremedeira total? Então, aquilo ali é um instinto animal de se libertar da tensão do corpo. Ela passou por um medo muito grande, ela foi perseguida, né? E aquela emoção tá ali, aquela tensão tá nela. Então ela agita o corpo para poder soltar a carga emocional e depois ela fica bem. Eu sou terapeuta bipolar. Então, Anderson, boa tarde. Então, depois que isso acontece, vocês no carnaval ajudam a potencializar esse efeito de soltar a carga emocional, vocês também dando esse tremelique. Não precisa ser um tremelique parecendo um doido, mas você pode pular, né, normalmente como você já pula, tá bom? E aí você pode fazer isso várias vezes, né? Várias vezes, oscilar entre o grito bem alto e dançar, pular bastante, muita energia, põe muita energia mesmo, tá? E aí depois, assim que você vê que você já conseguiu mexer bastante com a carga emocional, essa parte aqui que a gente vai ter que encontrar uma maneira de fazer que as pessoas não percebam. Porque quando você coloca a mão na testa e a mão na nuca, assim, a gente está ativando os pontos de release, é o chamado release energético, release emocional. Você tocou a mão na testa e na nuca assim, ó, toda aquela carga emocional que você liberou, que você soltou, você está dando uma espécie de uma dispersada nela. Pois é. E aí você fez assim, ó, você está desensibilizando aquela carga emocional dela ficar atrapalhando as suas emoções. Agora isso aqui as pessoas vão perceber. Se você fizer isso aqui, ó, ficar assim, a pessoa vai achar que você está com dor de cabeça, né? Você está com dor de cabeça no carnaval. Enfim, aí você faz assim de vez em quando, como se estivesse espreguiçando, ó. Faz assim, ou faz uma variação dessa técnica, que está com a cabeça cansada. Ou você faz assim também, ó, a mão no topo e na testa, ó. Respira fundo, ninguém vai notar. Ele não precisa ficar também uma hora assim, né? Ou se ficar também pode, é carnaval, as pessoas não vão se preocupar muito com isso. E aí depois você tira e volta. Agora, a dica é, você deve fazer isso antes de começar a beber. Por quê? Essa técnica ela faz com que você conecte com as suas emoções e você libere essas emoções. Só que depois que você bebe, seu corpo ele para de responder. Oi Maxwell, tudo bem? Depois que você bebe, seu corpo ele para de reagir
instantaneamente a esse tipo de estímulo, entendeu? A bebida anestesia o sistema nervoso. Principalmente depois daquele copo, existem pessoas que são mais sensíveis à bebida, né? Existe gente que toma um copo e já fica se sentindo meio tonto. Se você já estiver se sentindo meio tonto, o efeito vai ser menos. Oi Matheus, oi Cláudia, entrou, não li direito aqui. Então, se você já fez, tomou algum tipo de bebida, você vai isso anestesia, isso, a bebida anestesia. Lucas, boa noite. Marei, boa noite. Oi, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonardo Costa, sou terapeuta. E Akio Alves, bem-vindo. Matheus Espinheira, tudo bem, Matheus? Eu estou falando aqui sobre como aproveitar o momento do carnaval, das festas, né? Para a gente conseguir se libertar de cargas emocionais. Vi 54, tudo bom? Para a gente conseguir se libertar de cargas emocionais que às vezes atrapalham a gente, que às vezes fazem com que a gente queira ofender as pessoas, né, inconscientemente, ou enfim, tá bom? Então, é isso. Então, uma dica sempre façam isso antes de vocês começarem a beber, né? Depois você bebe, não tem problema, mas aí você já vai estar mais aliviado, mais tranquilo em relação ao que você sentia antes, e com certeza você vai perceber que sua mente inconsciente vai reagir de forma diferente. Depois de beber é bom fazer amor. Depende de como você enxerga, Matheus, mas assim, é uma possibilidade positiva, assim, por que não? Tá bom? Então, olha só. Bom, pessoal que chegou agora, bem-vindos, COB34. Eu estava aqui falando sobre como aproveitar o período do carnaval para se libertar dessas coisas que atrapalham a gente, que oprimem a gente, né, que faz com que a gente se sinta mal e às vezes a gente não consegue reagir bem a isso, então a gente acaba tendo dificuldades na vida, de relacionamentos, né, com as pessoas, enfim. Falei de uma maneira bem geral, né? Essas lives aqui, elas são preparação para um curso que nós vamos começar em março sobre poder pessoal. Então, ele é um tema bem genérico, mas como o carnaval está chegando aí, eu desejo que vocês todos consigam aproveitar esse tempo para fazer essa experiência. Depois vocês me contam como foi, tá bom? Marcou, cansativo demais. O cansaço às vezes, Matheus, às vezes a gente está cansado de carregar coisas nas costas, né? Dificuldades, às vezes a gente aceita muitas questões das pessoas, fica carregando coisas que a gente não precisa nas costas, a gente se sente cansado, né? Tudo bom, Luan? Como vai? Então assim, ó, pessoal que chegou depois, quero dar as boas-vindas aqui. A gente está no finalzinho da live, ó. Dor nas costas, Matheus, normalmente quando a pessoa tem muita raiva reprimida, né? Pessoa com raiva reprimida, ela às vezes ela é de um processo de que ela não se sente muito amada, né? Então isso dispara esse processo de raiva, então ela dá reações não só nas costas, na coluna, né? Mas reações em órgãos físicos, reações emocionais. A pessoa, tipo, ela dispara um instinto de ser rejeitada pelas outras. Então ela se torna inconscientemente uma pessoa indesejada, assim. Ela alguém inconveniente, não é culpa dela, né? Às vezes porque ela não é bem, ela ainda não encontrou uma maneira, ou não teve ainda a chance de equilibrar o lado mais afetivo dela. Existem várias reações que dão, às vezes, né, no emocional da pessoa, tá bom? Mas isso a gente vai deixar um papo para outra oportunidade. Quero deixar um beijo para vocês. Isa, que está chegando agora, bem-vinda. Todo mundo que está aqui na sala,
Bem-vindo. Para quem entrou agora, eu sou Leonardo Costa, eu sou terapeuta e sou coach energético. E acabei de dar aqui uma dica, Valéria RC, obrigado Valéria. E acabei de dar uma dica aqui sobre como aproveitar os momentos do carnaval para extravasar energias congeladas no nosso corpo e a gente se sentir mais aliviado, tá bom? Quero deixar um abraço Matheus, obrigado por ter vindo. Um abraço para todo mundo aí que estava aqui na live. Eu preciso agilizar umas coisas aqui. Bom carnaval para todo mundo aí nesse Brasil inteiro que está aí em festa. Até a próxima quarta-feira. Obrigado, obrigado Matheus por ter vindo, tá bom? Fique com Deus, a gente volta depois do carnaval. Amanhã, Valéria, não, a gente só vai fazer uma live possivelmente depois do carnaval. Amanhã eu tenho uma conferência fechada com os meus alunos do coaching aqui, do primeira classe, tá bom? Mas depois do carnaval a gente volta para mais umas lives e em março a gente vai começar um treinamento aberto, enfim, vai ter um treinamento aberto sobre poder, né? Sobre o que é poder, chamada Odisseia do Poder. Mas aí vocês estão me seguindo aqui no Periscope, quem não está me seguindo aqui no Periscope, dá um clique no bonequinho aqui, me segue para ser avisado das lives, tá bom? Mês de março inteiro nós vamos falar só sobre poder. Obrigado, Valéria, gratidão para você. Obrigado a todas as pessoas que assistiram essa live, tá bom? Fiquem com Deus. Ô, Antri, você está terminando aqui a live, mas depois você pega a reprise, tá bom? Eu ensinei uma técnica show de bola de psicologia energética para ajudar a gente a botar as nossas emoções para fora no carnaval. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Bom carnaval. Tchau, tchau.